Fala galerinha, canal Exatas 1000, Professor Colombo. Vamos que vamos, galera, dar continuidade aqui ao nosso terceiro bimestre, primeira série do ensino médio, caderno aqui do aluno de matemática. Vamos dar sequência, já fizemos alguns vídeos, se você não viu ainda, assista os vídeos anteriores, pois essa é uma aula sequencial, então é importante que vocês não percam as aulas anteriores. Galera, vamos lá então, começando a entrar aí no tema de funções exponenciais. Vamos que vamos hoje para a atividade de número 9, tá aqui na página 8 e 9 do seu caderno. Vamos lá para a leitura, mas antes disso, não esquece de meter o dedão no joinha aqui, galera. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve também no canal clicando aqui no sininho. Não esquece de clicar e clicar em todas para vocês receberem as notificações de todos os vídeos que nós postamos aqui regularmente, tá ok? Vamos lá para a leitura então. Vem comigo! Para o estudo dos gráficos das funções exponenciais do tipo fx igual a elevado a x, sendo o a maior que zero e o a diferente de 1, para todo número real, construímos a seguinte tabela, com diversos valores correspondentes de f de x para alguns valores de a. Então, nós temos aqui as tabelas, ok? E ele pede aqui na A, preencha os espaços em branco das tabelas a seguir. Vamos lá começar, turma? Então, o que acontece? Nós temos aqui 6 funções, ok? No bimestre passado, nós vimos bastante as funções quadráticas, ok? Então, vocês já estão ambientados em relação a isso. Se não tiver, também não tem problema. E vamos lá. Pessoal, como vai ficar aqui? Nós já vimos que na potenciação nós temos uma base. Essa base aqui é esse númerozinho aqui que ele chamou de A, ok? Nós falamos lá nas outras atividades. E temos o expoente que está aqui nossa incógnita. Nesse caso aqui é esse valorzinho de x, ok? Então nesse valorzinho de x aqui nós temos o expoente. Turma, aqui para a função ele dá algumas condições. Essas condições são as seguintes. Esse A tem que ser maior do que zero. Esse símbolo aqui significa maior, ok? E além disso, ele tem que ser diferente de 1, tá? Então, não pode ser 1. Então, eu não posso ter aqui o 1 elevado a x, por exemplo, tá? Por quê? Se eu colocasse 1 aqui, independente do número que eu colocar aqui no lugar de x, sempre vai dar 1. Então, a gente tem que satisfazer essas duas condições. Aqui nos dados da tabela, ele deu os valores de x igual a 2, 1, 0 e menos 1. E várias funções. Nós temos aqui o f de x, o g de x, o h de x, o i de x, o j de x e o m de x. Ok? Galera, para o f de x, nós temos aqui, ó, f de x é igual a 2 elevado a x. O que nós vamos fazer? Vamos substituir no lugar de x os valores aqui. Galera, então vamos aqui começar pela f de x. Então vamos pegar aqui a f de x, escrever aqui, f de x é igual a 2 elevado a x, beleza? Vamos substituir no lugar de x primeiro 2, então nós teremos aqui f de 2 vai ser igual a 2 elevado ao quadrado, tá? Então, elevado a 2. Isso aqui, lembrando lá de potenciação, nós vamos precisar tudo de potenciação que nós estudamos anteriormente, ok? 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, que dá 4. Maravilha? Então, aqui já nós temos o primeiro valorzinho aqui que nós vamos colocar na nossa tabela. Para o valor de 2, nós temos 4. Para 1, galera, quando o x for 1, nós teremos f de 1 igual a 2 elevado a 1. Ok? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2. Maravilha? Então, é só preencher aqui a tabelinha. Vamos lá. Agora para 0, pessoal. F de 0. F de 0. Nós teremos o quê? 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, lembra? Todo número elevado a 0 é 1. Então, colocando na tabela, 1. Agora o menos 1, ó, o f de menos 1. Quando nós temos f de menos 1, galera, vai ficar 2 elevado a menos 1.
Lembram daquela propriedade? Quando o expoente aqui é negativo, a gente tem que inverter aqui a nossa base, tá? Então, nós vamos pegar aqui o inverso de 2. O inverso de 2 é 1 meio, tá? Então, o 2 vai lá para baixo, vai lá para o denominador. E aqui o expoente, ó, ele fica positivo. A gente inverte aqui o nosso expoente. No caso, ficou positivo, nem precisa colocar esse 1. No caso, é 1 meio mesmo, tá? Então, você pode colocar aqui, ó, 1 meio. Beleza? E isso nós vamos ter que fazer para todas as outras funções. Então, agora nós temos aqui em g de x, 3 elevado a x. Vamos começar com o 2. Quando x, que está aqui em cima, valer 2, nós teremos 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado vai dar para a gente 9. Maravilha? Turma, agora, quando o x for 1, aqui no g de x, nós temos 3 elevado a 1. Isso vai dar 3. Aqui no 0, vamos ficar com 3 elevado a 0. Lembrando, todo número elevado a 0 vai dar 1. E 3 elevado a menos 1, vou fazer essa daqui para vocês, ó. G de menos 1. G de menos 1 vai ser 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1, eu vou fazer o inverso. 1 sobre 3. O 1 que estava negativo vai ficar positivo aqui em cima, eu nem preciso colocar. Então, nós temos 1/3. 1/3. Maravilha, turma. Vamos lá para o h de x. O que vai mudar aqui? Vai mudar a base. Ó. Nós estamos alterando apenas a base. Ó. Nós tínhamos a base 2. Depois nós alteramos para a base 3. Agora nós temos a base 4. Ok? Para a base 4, 4 elevado a x, substituindo no lugar de x2, nós teremos 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá para a gente 16. Para 1, galera, 4 elevado a 1 vai ficar 4. 4 elevado a 0. Todo número elevado a 0 vai dar 1. Ótimo. Agora o 4 elevado a menos 1. 4 elevado a menos 1 vai dar o inverso dele. Deixa o expoente positivo, vai ficar 1/4. Perfeito. Então, nós preenchemos aqui a nossa primeira tabela. Vamos lá para a segunda tabela? O que vai acontecer aqui? Ó? Agora, nós temos aqui i de x. A função i de x é igual a meio elevado a x. Turma, nessa primeira tabela, todos os valores de a aqui, olha aqui para mim, todos os valores de a eram maiores do que 1. Olha só, maiores do que 1. Percebe aqui? Tá bom? Nunca 1, ó, diferente de 1 e sempre maior que 0, tá? Tá satisfazendo aqui a condição de existência aqui da nossa função exponencial. Aí nós temos agora, dá uma olhadinha, sempre aqui os valores de a da nossa base, eles vão estar entre 0 e 1. Como que eu posso escrever isso? Ó? O a, ele é menor do que o 1 e maior do que 0. Então, nós temos essa situação aqui para a nossa segunda tabela. Na primeira tabela, os valores da base eram maiores do que 1. E aqui nessa segunda tabela, todos os valores da base vão estar entre o 0 e o 1, ok? Turma, vai com calma, tá? Se tiver dúvidas, vai mandando aí nos comentários que eu vou explicando para vocês. Vamos lá, então, para o i de x. Como que vai ficar isso aqui, ó? I de x, a gente vai primeiro fazer para o x igual a 2. Então, nós teremos i de 2. I de 2 vai ser igual a meio elevado ao quadrado. Olha só. Meio elevado ao quadrado. Turma, o que acontece? Quando eu tenho um expoente aqui de uma fração, eu elevo o expoente tanto no numerador quanto no denominador. Como que vai ficar isso? O que está no numerador é o 1, então nós ficaremos com 1 elevado ao quadrado. O que está embaixo é o 2, então teremos 2 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado vai dar 1. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então, nós temos aqui i, quando x for 2, vai valer 1/4, ok? Então, isso aqui ó, é 1 sobre 4, beleza? Quando for 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né, turma? Então, quando eu tenho aqui o i de 1, o que significa isso? Quando eu substituir no lugar de x1, eu terei meio elevado a 1. Tudo isso elevado a 1 vai dar o próprio meio, tá? Então, isso dá meio. Então, eu posso colocar aqui na tabelinha 1 sobre 2.
1/2, ok? Agora o zero. Quando o zero estiver aqui no x, lembrando, todo número elevado a zero dá 1. Vou repetir bastante para vocês não esquecerem, ó. Dá 1. E agora, o meio elevado a menos 1. Quando o x for menos 1, nós teremos meio elevado a menos 1. Opa, opa, opa. Galera, lembra quando nós temos o expoente negativo? Para transformar ele num expoente positivo, nós fazemos o quê? Invertemos, o que está no numerador vai para o denominador e o que está no denominador vai para o numerador. Então, esse 2 vai lá para cima, ó, esse 2 vai lá para cima, o 1 foi para baixo, eu não preciso colocar, e o expoente vai ficar positivo. Então, teremos aqui o 2 elevado a 1, que é o próprio 2, ó, o próprio 2. Então, isso aqui vai dar para a gente 2, olha só, 2. Interessante, professor, muito interessante. Vamos lá para o j de x, turma. J de x, 1/3, vou substituir no lugar de x o 2, eu vou ficar 1/3 elevado ao quadrado. 1/3 elevado ao quadrado, ó, é o mesmo que 1/3 elevado ao quadrado. Nós teremos aqui, ó, 1 ao quadrado, que é o próprio 1, e embaixo o 3 ao quadrado, que é 9. Então, teremos 1/9. Então, vai ficar aqui, ó, 1/9. Beleza? Aqui embaixo, como está elevando a 1, 1/3 elevado a 1 dá o próprio 1/3. Então, teremos aqui 1/3. 1 sobre 3. Aqui, ó, elevado a 0. Pessoal, 1/3 elevado a 0 dá 1, né? Tudo que é elevado a 0 vai dar 1. E aqui, menos 1, ó, 1/3 elevado a menos 1. Basta eu fazer o quê? Inverter. O que está no denominador vai para cima. Então, teremos aqui 3. Beleza? Beleza, beleza? Turma, m de x, 1/4 elevado a x. Agora é com vocês, hein? 1/4 elevado a x, nós teremos aqui, para o x igual a 2, vai ficar 1/4 elevado ao quadrado. Vou fazer em cima o numerador 1 elevado ao quadrado, dá 1 mesmo. Embaixo, 4 elevado ao quadrado vai dar 16. Então, teremos aqui 1 sobre 16. 1 sobre 16, beleza? Agora o 1. Tá? Quando eu substituir aqui no lugar de x1, vai ficar 1/4 elevado a 1, dá 1/4 mesmo. 1/4. Show. Elevado a 0, todo número elevado a 0, vocês estão cansados de saber que dá 1. Agora, 1/4 elevado a menos 1, faz o inverso e deixa aqui o expoente, no caso, menos 1, positivo. Então, vai ficar 4 elevado a 1, que é o próprio 4. Completamos, então, a nossa tabela. Vamos lá, galera! Vamos ler aqui, então, a nossa B. Vem comigo. Tendo como base os valores obtidos nas tabelas, então esses valorizinhos aqui, vamos esboçar os gráficos das funções exponenciais a seguir para identificar as suas características fundamentais. Olha só que interessante. Agora a gente vai esboçar o gráfico disso aqui para poder conseguir enxergar o que acontece, como que ela se comporta e tudo mais, tá ok? Então vamos que vamos. Observando o domínio, a imagem e o crescimento ou decrescimento em cada caso. Vamos lá. Para isso, construa os gráficos das funções em um mesmo sistema de eixos e descreva as características fundamentais das funções indicadas em cada caso. Então, vamos lá. Antes de a gente entender o que acontece para cada situação, vamos montar os gráficos. Vamos entender como a gente monta o gráfico, pegar esses pontos aqui e jogar aqui no nosso plano cartesiano. E depois a gente vai analisar caso a caso o comportamento dessas funções. Vamos lá comigo? Então vamos começar pelo f de x. Nós temos aqui, galera, primeiro nós temos um plano cartesiano, esse é o eixo das abscissas. Aqui nós temos os valores de x. E aqui nós temos o eixo das ordenadas, e aqui nós encontramos os valores de y, ok? Olhando na tabela, nós temos os valores de x aqui nessa primeira coluna, e o f de x nada mais é que os valores de y, tá? Isso aqui também é conhecido como imagem, tá, galera? Então, esses valores são a imagem, é o que a gente vai encontrar aqui em y, e os valores de x, o nosso domínio, tá? Ele até pede para analisar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, quando x valer 2, vamos fazer para o f de x, tá? Quando x valer 2, dá uma olhada aqui no nosso gráfico, nós temos aqui, ó, x valendo 2. Quando x valer 2, o nosso y
a nossa imagem da função vai valer 4. Então, vamos plotar aqui, ó, x2 aqui e y4 aqui. Vamos ligar isso aqui, ó, 2 e 4, vai subir, subir, subir. Nós temos esse primeiro pontinho aqui, ó. Beleza? O segundo ponto, quando x for 1, o nosso y vai valer 2. Galera, aqui ó, tá quadriculado de 2 em 2, então temos 2, 4, 6. Significa então que o nosso x valendo 1 está exatamente no meio, entre 0 e 2. Então o nosso 1 está aqui, ó. Agora, quando x é 1, o y, o f de x, a imagem é 2. Então a gente vai subir até aqui, ó. Então vai ser esse pontinho aqui. Beleza. Quando x for 0, o nosso y vai valer quanto? Vai valer 1. Legal, galera. O nosso x valendo 0 tá aqui, ó. Exatamente aqui. O y1 vai ser metade, ó, porque entre 0 e 2 nós temos o y valendo 1 exatamente aqui. Maravilha. E quando o x for menos 1, x menos 1 está aqui, ó, entre 0 e menos 2, bem na metadinha, né? E o y vai valer quanto? O f de x, a imagem vai valer meio. Então, nosso y vai valer meio. Galera, como aqui está entre 0 e 2, aqui vale 1, a metade, o meio, vai estar exatamente aqui no meinho, aqui, ó, nessa meinha aqui. Então, a gente vai vir mais ou menos aqui, ó, ok? E a gente vai plotar esse pontinho aqui, tá? Então, nós temos aí a nossa primeira cara aí da nossa função f de x igual a 2x. Aí vocês podem ligar aqui esses pontos, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos ligar. Se você quiser fazer mais um pontinho só para isso ficar um pouquinho mais visual, imagine só, quando x valer 4, olha para a função, não é 2 elevado a x, nós teremos 2 elevado à quarta. Então, galera, 2 elevado à quarta dá 16. Então, quando o x for 4, o y vai valer 16. Nem está aqui na tabela, eu só estou colocando mais um ponto só para ficar um pouquinho mais visual. Então, quando o nosso x valer 4, jogando na função que é 2 elevado a x, 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Então, 4 para x, 16 para y, vai dar mais um pontinho aqui, ó, beleza? Mais um ponto, se for 3, ó, quando x for 3, substituindo aqui na função 2 elevado ao cubo, vai dar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, quando x for 3 aqui, ó, o y vai valer 8. Então, vamos aqui em y igual a 8. Vou encontrar mais esse ponto, tá? Com esses dois pontos, a gente pode subir um pouquinho mais, ó. Olha que maravilha, tá? Então, essa é a cara aí de uma função exponencial. Beleza, galera? Aqui, ó, se vocês observarem, sempre vai cruzar aqui, ó, no eixo y, exatamente em 1. Por quê? Todo número elevado a 0, lembra? Quando o x for 0, vai dar 1. Então, isso aqui já é uma característica que vocês vão observar. Então, esse aqui é o nosso f de x. Vamos analisar agora o g de x. Pessoal, g de x, ó. Quando x for 2, o nosso y vai valer, dá uma olhada, 9. Então, ó, x valendo 2, y valendo 9. 9 está exatamente aqui na metadinha. Ó. Então, vou colocar aqui um pontinho, ó. Quando x for 2, o y vai valer 9. Próximo ponto aqui, ó. Quando x for 1, o y vale 3. Então, x1, y3. O y está mais ou menos aqui na metade, o x aqui, ó. Então, vou ligar aqui, vai dar mais ou menos nesse ponto aqui, ó. x1, y3. Próximo ponto, quando x for 0, o y vale 1. Olha só, bate aqui exatamente no mesmo ponto da outra função. Passar aqui por esse ponto, ó. O ponto 0 em x e 1 em y, beleza? Próximo ponto, então aqui nós temos, ó, quando x for menos 1, o y vai valer 1/3. Então, vai estar um pouquinho antes aqui, ó, um pouquinho abaixo, quando ele valer menos 1. Vou colocar um pontinho bem pequenininho, tá? Então, bem aqui, ó, vai estar um pouquinho abaixo aí do vermelhinho. Beleza, galera? Então, basta agora unir aqui, ó, os pontinhos. Beleza, turma? Então, nós temos mais ou menos aqui essa cara aqui, ó, essa função exponencial, um pouquinho mais fechadinha aqui, ok? Então, esse é o nosso g de x. Beleza? E aí você vai fazer agora para o h de x. Vamos lá, basta substituir aqui, ó. Quando x for 2,
x valendo 2, o nosso y vale 16. Então, vai lá em cima, ó. x2, o y vale 16. Ó. Então, basta subir aqui, ó. X valendo 16. Quando x valer 1, x valendo 1, está aqui na metade, entre 0 e 2, x valendo 1, nosso y vale 4. Então, x1, y valendo 4. Mais um pontinho aqui. Quando x for 0, o y vale 1. Então, todas passam por esse ponto, mais uma vez. E quando x for menos 1, o nosso y vai valer 1/4. Então, um pouquinho mais para baixo ainda. Nem está cabendo mais, né, turma? Mas ele está aqui. Está aqui um pouquinho mais para baixo aqui esse ponto. Ligando, então, esses pontos, ó, uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui, ok? Então é isso, turma. Façam aí com calma que vocês conseguem obter essas curvas. Se vocês perceberem, ó, já comecem a analisar, tá? Conforme aumenta os valores de x do domínio, ó, os valores de x estão aumentando. O que está acontecendo com a imagem? A imagem são os valores de y. Eles estão aumentando também, ok? Ou pensando por um outro lado, conforme diminui os valores de x, os nossos valores de y estão diminuindo, tá? Então, vocês já podem fazer essa conclusão. Ele está falando aqui, pedindo, né, para você observar essa característica, tá? E lembrando aqui, ó, que essas funções, todas elas, possuem o quê? As bases, ou seja, o valor de a maior do que 1. Olha que conclusão interessante. Quando a for maior que 1, turma, nós teremos um crescimento. Então, nós teremos uma função crescente. Consegue perceber que todas elas estão subindo? Olha só que legal. Vamos plotar os outros gráficos que vocês já vão conseguir fazer essa análise também referente a quando nós tivermos os valores da base, ou seja, de a menores do que 1 e maiores do que 0. Que é esse caso nós vamos analisar. Ó, todos os valores de a valem ó, meio, 1/3, 1/4. Todos estão entre 0 e 1. Vamos lá começar aqui? Primeiro pelo i de x. No i de x nós temos aqui. Quando x valer 2, ó, x valendo 2 está aqui, o nosso y vai valer 1/4. Quando x valer 2, nosso y vai valer 1/4. Ó, 1/4 está mais ou menos aqui nessa metade. Ó, como é 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 que dá 1. Então, mais ou menos aqui, vem para o ladinho, tá? E no 2, então nós vamos encontrar esse ponto aqui, ó. Esse primeiro ponto. O segundo ponto, ó, quando x valer 1, nosso y vale meio. Então, nós temos x valendo 1, o x está aqui, ó, 1. O y valendo meio, já está dividido certinho. Então, temos esse ponto, ok? Próximo ponto é o x valendo 0 e o y 1. Então, x no 0, y no 1. Então, temos esse ponto. E quando x valer menos 1, o y vale 2. Então, x no menos 1, subindo aqui, encontrando com 2, nós temos esse pontinho aqui. Vamos ligar isso aí para ver no que dá? Beleza, então nós temos aqui, turma, ó, a função i de x. Já começa a perceber que elas estão ó, decrescendo. Ó. Olha que interessante. Isso aqui vai ser uma das características das funções exponenciais quando o a estiver entre 0 e 1, beleza? Vamos lá para o j, então. Ó, o j valendo 1/3 elevado a x. Nós temos aqui, quando x valer 2, temos aqui o x2, o y vale 1/9. 1/9. Galera, 1/9 é o mesmo que você pegar aqui, ó, de 0 a 1, dividir em 9 partes e pegar uma partezinha. Então vai estar um pouquinho mais para baixo. Pensa aqui, ó, vai estar um pouco mais para baixo aqui, ó. Não dá para ser tão preciso assim, mas está mais ou menos aqui, beleza? Então, esse primeiro ponto. Quando x valer 1, o y vai valer 1/3 agora, ó. X valendo 1, o y vai valer 1/3. Então, galera, 1/3 aqui vai estar mais ou menos um pouquinho aqui para baixo, né? Dividido em 3, de 0 a 1. Então, 1, 2, 3, está um pouquinho mais para baixo. Então, quando x for 1, o y vai valer 1/3. Então, um pontinho um pouquinho mais para baixo aqui. Beleza? Vamos lá. Quando x for 0, o y vale 1. Então, o mesmo ponto que sempre cruza aqui todas as nossas funções. E quando x for menos 1, o y vale 3. Então, quando x for menos 1, ele vai subir até o 3 aqui. Então, nós encontramos aqui em cima. Beleza. Então, vamos unir todos esses pontos agora.
Beleza, agora vamos o m de x, galera. Vamos que vamos, ó. 1/4 elevado a x. 1/4 elevado a x. Quando x valer 2, x valendo 2, o nosso y vale 1 sobre 16. 1 sobre 16 vai estar um pouquinho mais para baixo ainda. Mais um pouquinho. Não chega a encostar no x, mas está bem próximo aqui, né? Ok. Agora, ó. Quando x valer 1, nós teremos 1/4. 1/4. Então, um pouquinho mais para baixo também aqui, ó. 1/4. Galera, quando x valer 0, o y vai valer 1. Então, mais uma vez, passando por esse ponto aqui comum a todas as funções. E para finalizar, quando x valer menos 1, o y vai valer 4. Então, menos 1 vai lá em cima no 4, ó. Top. Vamos unir, então, tudo isso aí. Maravilha, turma, maravilha. Show de bola. Vamos lá, então, agora dar uma analisada aqui nessa função. Vai anotando tudo que eu vou falando, hein, que ele pede isso também. Além de fazer toda essa análise aqui da tabela e de montar o gráfico, ele quer as características. Então, ó, primeira coisa. Agora, nesse caso, nós temos aqui, ó, o domínio. Conforme aumenta os valores de x no domínio, o que acontece com os valores de y? Ó, se vocês perceberem, estão decrescendo, tá? Então, conforme aumenta os valores de x, diminuem os valores de y. Então, nesse caso, quando o a está entre 0 e 1, nós temos uma função do tipo decrescente. Maravilha? Então, primeira conclusão que vocês podem chegar. Quando o a for maior que 1, função exponencial crescente. Quando o a estiver entre 0 e 1, função exponencial decrescente. Galera, uma semelhança que vocês podem concluir aqui dessas duas funções, dá uma olhadinha, ó. Todas as funções passam por esse ponto aqui, ó. Todas passam. Beleza, turma? Então, beleza? Vocês conseguiram verificar isso aqui, ó? Todas as funções, tanto as crescentes, que possuem a maior que 1, quanto as decrescentes, que possuem a entre 0 e 1, passam por esse ponto 0 e 1, devido ao fato de todo número estar elevado a 0 dar 1, beleza? Então, vocês podem anotar isso aí. Outra coisa, apesar delas estarem bem próximas aqui do eixo x, nenhuma delas está tocando o eixo x. Então, é uma outra informação que vocês podem chegar à conclusão. Então, outra conclusão para ser anotada é que nenhuma vai tocar aqui o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. Uma outra conclusão interessante é que, se vocês observarem, ó, a nossa função sempre está aqui no lado positivo, aqui, ó, sempre nos quadrantes de número 1 e 2. Elas não têm, portanto, imagens negativas lá para baixo, ok, turma? Então tá tudo aqui para cima, ó. Então a nossa imagem aqui, esses valorizinhos aqui de y, assumem apenas valores positivos. Maravilha, galera! Então esse é um exercício bem completo aí de análise gráfica para vocês ficarem feras nesse assunto. Vamos lá para a segunda parte aí dessa aula. Vamos lá, galera, ainda aqui na atividade de número 9, é uma tarefa bem extensa essa aqui, atividade de número 9, mas muito importante para vocês entenderem todas as características aí de uma função exponencial do seu gráfico. Então, essa parte aqui é fundamental, assista com muita atenção, tire as dúvidas, volte, enfim, manda aqui nos comentários também que eu vou auxiliando. E tentem não acumular matéria, tá, galera? Vai fazendo aos poucos, que esse bimestre tem um conteúdo bem extenso. Vamos lá, vem comigo aqui na atividade 9. Em f de x igual a a elevado a x, o que acontece com a curva da função quando o valor de a está entre 0 e 1? E vamos diminuindo cada vez mais. Pessoal, nós já chegamos a essa conclusão lá na atividade 1, ok? Quando o a está entre 0 e 1, nós percebemos um decrescimento da nossa função. Nesse caso, nós temos aqui aquela primeira função, que era o f de x igual a 2 elevado a x, e o i de x é igual a meio elevado a x. Eu vou plotar novamente aqui essas funções só para ficar mais visual, ok? Então, recapitulando, galera, ó, então o f de x, ó, lembrando, ó, ele tem o a, que é a base, que é esse número, ó, o 2 no caso, ele é maior que 0, ok? Então nós temos aqui uma função crescente. Nesse outro caso, nós temos o a, que é a nossa base,
valendo meio, então ela está entre 0 e 1, tá? Então ela é menor que 1 e maior do que 0. Então, nesse caso, nós temos uma função decrescente. Olha, conforme os valores de x diminuem, os valores de y aumentam, ou conforme x aumenta, os valores de y vão diminuir, ok? Aí vamos aqui para a pergunta, quais são as semelhanças entre f de x e I de x? Bom, recapitulando de novo, o que nós falamos lá já, ó, esse ponto aqui, ó, o ponto 0 em x e 1 em y, é um ponto comum, então todas elas, no caso, passam, né, por 0 e 1, nesse caso, em comum entre, comparando f de x e I de x, elas também passam pelo ponto 0 e 1, é uma semelhança que você pode anotar aí no seu caderno já, tá? Agora, vocês podem verificar uma simetria aqui entre os valores de x. Como assim, professor? Ó, é como se fosse espelhado. Quando eu pego o valor de x igual a 2, o y valeu quanto? 4. Se eu pegar o x menos 2, olha só, o y, ou seja, a imagem vai ser idêntica, tá? Então vai ser a mesma. Mesma coisa, ó, se eu pego x igual a 3 aqui para f de x, eu obtenho 8. Se eu pegar x igual a menos 3 aqui para o I de x, eu vou obter também 8. Ó. Então, vocês conseguem notar essa simetria? E mais uma semelhança que vocês podem anotar, além desse ponto em comum aqui, o 0 e 1, e os valores simétricos de x dando a mesma imagem, vocês também podem verificar que nenhuma delas vai encostar aqui no eixo x, nas abscissas. Então, ambas não tocam o eixo x. Então, essas são as semelhanças aí entre f de x e I de x. Turma, qual é a principal diferença notadas entre f de x e I de x? Bom, tranquilo, né? É só olhar para elas. Enquanto f de x é crescente, o que significa ser crescente? Conforme aumenta o valor de x, aumenta o valor de y. Enquanto f de x é crescente, o I de x é decrescente. Beleza? Então essa é a principal diferença aí entre elas. Então com esse aprofundamento nós vamos finalizar essa parte. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Se ficar dúvida, manda. Esse é um assunto que demanda uma certa atenção. É necessário também os assuntos anteriores que nós trabalhamos nas aulas passadas. E vamos para cima, galera. Vamos que vamos. Nós nos vemos então na atividade de número 10. Não esquece de meter o dedão no like. Divulga aí para sua galera. Nós nos vemos então na próxima aula, aí, na nossa próxima parte com a atividade de número 10. Galera, um abraço no coração e fui!